Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Além do Emprego Formal. Como de praxe, toda semana a gente tem feito um bate-papo com vocês sobre temas referentes à carreira. Nosso objetivo de hoje com essa conversa é trazer insights e orientações para aqueles profissionais que estão em transição e desejam atuar como empreendedores. Eu sou a Patrícia Paniquar, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando ampliar opções de atuação de carreira. Eu sou gerente de transição de carreira na LHH Brasil, eu tenho mais de 15 anos de experiência em projetos de gestão de mudança, aconselhamento de carreira e sou responsável pela gestão dos programas de transição. Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria global de recursos humanos e faz parte do Grupo ADECO. Ela é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos mais de 20 mil executivos e 40 mil profissionais em processos de transição. Junto comigo, eu vou contar com a participação de 2 especialistas em empreendedorismo, que também trabalham na LHH. Hoje iremos contar com a presença da Flávia Muraro. Ela é consultora de carreira pela LHH há 8 anos, onde também ministra mensalmente workshops sobre consultoria como opção de carreira para os executivos em transição. Ela é pós-graduada em marketing, atuou por 18 anos na indústria farmacêutica, nas áreas de vendas e RH. Há 11 anos deixou o emprego formal para criar sua própria consultoria especializada em treinamento e vendas. Na LHH, a Flávia também atua em Talent Development, conduzindo programas de liderança feminina e mentoria. Também conto aqui com a participação do Wilson Trevisan, que é nosso consultor associado desde 2008. Ele atuou como executivo na indústria de TI, é coaching certificado pelo ICF, atua também como professor de pós-graduação e MBA. O Wilson é conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é mestre em administração pela PUC. O Wilson é um empreendedor serial e empresário há mais de 25 anos. E foi ele também que fundou o Clube do Empreendedor, que é uma organização que apoia esse tipo de profissional. Bom, como vem, a gente está aqui com um time de peso hoje, né? E pessoas que vivem aí as dores e delícias de ser empreendedor. Então, vai ser uma troca bem interessante. O nosso encontro vai ter duração de 1 hora e vamos ter aí bastante possibilidade de explorar esse tema que é tão rico. Fiquem à vontade de fazer perguntas, enviar suas dúvidas, comentários, dilemas pelo nosso chat e nós vamos buscar responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Bom, então vamos iniciar aí nosso bate-papo, né? Eu quero começar convidando a Flávia para nos falar um pouco aí dessa opção de carreira da consultoria, o trabalho. Flávia, muito bom dia. Obrigada aí por estar aqui conosco, né? A gente hoje, Flávia, percebe aqui na LHH, né, que 70% das pessoas que ingressam no programa de transição, os profissionais que ingressam no programa, eles acabam optando, né, por voltar aí para o modelo novo emprego. Mas nós temos 15% desse grupo hoje que escolhe uma opção de consultoria ou um trabalho autônomo, né? O que na sua experiência hoje dentro aí da LHH, né, você acha que motiva essas pessoas a migrarem para esse tipo de opção? Bom dia, Paty, Trevisan e Rafa. Esse tema me entusiasma muito, porque essa opção de carreira consultoria é a opção que eu escolhi há 10, quase 11 anos, como você falou na minha apresentação. E assim como os nossos candidatos que acabam indo para a opção consultoria, seja como plano A ou como plano B, gente, às vezes a pessoa quer se recolocar, isso não acontece, e o plano B é se tornar consultor, isso acontece em metade dos casos. Ou às vezes é uma opção, como foi o meu caso há 10 anos. E o que me moveu na época, eu vou falar do que me moveu e que é o que costuma mover os candidatos com quem eu trabalho. Quando a gente se move, a gente busca algumas coisas e foge de outras. E o que eu vejo que a gente busca, que o que eu busquei particularmente na época, foi mais autonomia. E quando a gente fala autonomia, é um poder de escolha maior. Escolha do que eu vou trabalhar, no que eu vou trabalhar, com quais empresas eu vou trabalhar, com que pessoas eu vou trabalhar. A gente sabe que no mundo corporativo CLT, a gente não escolhe isso com tanta facilidade. Então, em tese, foi buscando mais a autonomia.
E um pouco também buscando mais qualidade de vida, mais bem-estar e até mesmo mais saúde. Saúde em todos os sentidos, física, emocional, mental. Eu, pessoalmente, me desgastava muito com aquelas relações políticas, corporativas que tem aí não é nem nas grandes, hein? Eu trabalhei com empresas bem pequenas, de 30 funcionários, onde a política rola bem solta. Então, foi basicamente buscando isso, fugindo da política organizacional. E é o que eu vejo os candidatos que desejam consultoria, é o que eles acabam buscando. Então, maior poder de escolha, maior poder de influência também, isso é bem interessante. Eu até me lembro, o primeiro projeto que eu tive de consultoria, as pessoas falavam, nós vamos adotar esse novo modelo de gestão de contas, porque a Flávia Muraro, aquela consultora que conhece muito da área, falou que é para adotar isso. Eu falei, nossa, eu acabei de entrar nessa empresa e já estão me tomando como referência, né? E realmente, a gente é referência em termos de conhecimento quando você simplesmente coloca o chapéu do consultor. E eu vejo que é isso que muitos gestores executivos buscam, porque como executivo a gente tem poder de execução, mas nem tanto de influência. Então, basicamente, é isso que move mais. Agora, claro, não sei se cabe falar aqui agora, apesar de, para mim, funcionar muito bem essa opção de carreira, que eu me divido entre os meus projetos e o trabalho que eu faço na LHH, que eu gosto demais, como qualquer opção de carreira, ela tem prós e contras, vantagens e desvantagens. Então, tem questões com as quais um consultor vai ter que lidar. Então, você tem mais autonomia, que esse é o lado bom, agora você tem grandes perdas. Então, Legal. eu tinha um benefício, tinha plano de saúde, carro da empresa e uma previdência privada bem interessante. De repente, você tem que comprar isso tudo, você não vai deixar de ter, eu continuo tendo tudo isso, mas tem que entrar na nossa conta de faturamento. Isso é muito legal que você está trazendo, né, Flávia? Acho que quando a gente faz essa tomada de decisão, a gente vai ter que pensar mesmo os prós e contras, avaliar se aquele é o melhor momento ou não, né? Enfim, a gente acho que vai falar mais à frente um pouquinho aí de como é que a gente cuida desse equilíbrio, né? Porque a gente, quando está aí no regime mais CLT, você já tem aquilo estruturado para você. Como é que você, como uma pessoa jurídica agora, se organiza para Eu parei no pessoa jurídica se organiza, não estou mais ouvindo a Patrícia. Ela deve estar com alguma estabilidade lá. Bom, ela estava falando como que você, como pessoa jurídica, se organiza para ter essa estrutura que você tinha como funcionária numa grande empresa, que a empresa proporcionava essa estrutura. Sem dúvida, essa também é uma questão, não digo desvantagem, porque é interessante você se estruturar também. Acho que o Wilson vai falar isso no momento de empreendedorismo. É interessante você escolher seus parceiros, você ter a sua estrutura, você ter um local de trabalho, você ter uma marca, criar essa marca e se apresentar para o mercado como consultoria. Quer dizer, essa estrutura toda que você tinha num modelo CLT, ou como diz meu querido Luiz Consistré, no regime semiaberto de trabalho, adoro quando ele fala isso, a gente tem que proporcionar para si mesmo no modelo de consultoria. E Legal. A Patrícia voltou, né? Voltei, eu tinha dado a cair, gente, mas já estou de volta aqui. Mas obrigada. Tem mais uma questão, Paty, se você me permite completar Pode aqui, falar. que move as pessoas e que está no mercado, está no cenário, é externo, né? O que a gente observa na última década, que as relações de trabalho estão cada vez mais fluídas. Então, os ciclos dentro das organizações duram cada vez menos. Não precisa ir muito longe. Quando eu entrei na LHH, há 8 anos, comecei a atender executivos em transição de carreira. Os clientes, a regra, eram clientes com mais de 10 anos no último emprego. 10, 20, 30. Hoje, eu tenho metade dos meus clientes com menos de 5 anos no último emprego. E já atendi vários que passaram meses no último emprego. Eu já vi projetos de consultoria que duraram 5, 10 anos. Quer dizer, muitas vezes, então, a consultoria, ela traz... A estabilidade da consultoria vai se aproximando um pouco do emprego. Então, o que antes, vai lá na década de 70, 80, até 90,
o CLT significava mais segurança, mais estabilidade, isso hoje não significa mais. Então, isso fala em favor da consultoria também. Isso pode mover e move muitos candidatos para esse lado também. Muito legal. Acho que quando a gente toma consciência, né, de que o emprego CLT ele não é tão estável assim, não tem tanta essa estabilidade, né, a gente se abre também para olhar aí para outras frentes, né? Mas muito bom esse início aí. Wilson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paty, Flávia. Com a gente. A gente tem uma parceria super legal com a FAI, com o Wilson, nesse tema, né, onde eu aprendo tanto. E o Wilson traz sempre uma fala que eu adoro, né, assim, que eu uso muito aí nas minhas conversas também, é que empreender não é uma questão de se eu for empreender, né? É uma questão de quando eu vou empreender, né? É isso mesmo, Wilson, seremos todos empreendedores. É isso aí. Essa é a boa notícia, né? A boa notícia é que todos nós vamos ter que empreender, né? A nossa expectativa de vida hoje em dia, ela tá assim, para vocês que são mais jovens, vocês vão até os 110 anos. Acho que a minha geração até uns 90 e tal. Mas o fato é que mesmo depois dos 60 anos, a gente está absolutamente com bastante energia, você está sadio. Hoje em dia eu brinco que os médicos e a medicina não deixam a gente morrer, né? Quer dizer, isso era antes do coronavírus, né? Mas o fato é que tudo está avançando e a nossa expectativa de vida está aumentando. E é um fato, isso não é novidade para ninguém, que o mercado corporativo não nos aceita depois dos 60 anos, tá certo? É muito complicado você se recolocar após os 60 anos. Uma pessoa como eu, por exemplo, eu já estou com 64, né? Portanto, sou grupo de risco, estou quietinho aqui em casa, tá certo? A gente, obviamente, se eu me candidatar a qualquer vaga no mercado, e eu tenho mestrado, eu sou um cara preparado, tenho experiência em muitas coisas e tal, mas eu não passo nem na primeira seleção, tá certo? Então, significa... Ô Wilson, eu costumo dizer, né, assim, que o que é finita é relação CLT, essa relação formal. Sim, né? sem dúvida. A relação com o trabalho, ela não é finita, sim, né? Sim. Esse é o fato, né? O trabalho ainda continua existindo, as oportunidades continuam existindo, mas a gente tem que tomar as rédeas a partir desse momento, ou seja, eu tenho que controlar, eu tenho que ter as iniciativas, eu tenho que vender, né? Vocês vão escutar muito esse verbo aqui hoje, né? Vender. Vender. Essa é uma competência talvez fundamental para qualquer caminho empreendedor, seja consultoria, seja, a gente vai falar aqui, deve ter isso, deveria ter isso no radar muito forte. Então, assim, essa é a boa notícia, né? Todos nós vamos ter que empreender e que bom, né? Eu, particularmente, empreendo desde os 30 e poucos anos, já tive alguns negócios e tal, e eu digo a vocês assim que é emocionante. Bem-vindo aos que já estão pensando, né? Bem-vindo ao lado iluminado da força. E quais são aí os cuidados, as armadilhas que as pessoas devem tomar aí, né? Quando ela começa a pensar nessa migração para essa opção, né? Na tomada de decisão? Eu vejo assim, estou vendo até aqui as perguntas aqui no bate-papo e tal, estou xeretando aqui, mas chega muito na gente, nos atendimentos que a gente faz, a grande indecisão. Ok, tá bom, eu vou empreender, mas no quê? Tá certo? Então, acho que a primeira questão que vem aqui, ou seja, tem muitas possibilidades, eu tenho algum capital, né, que eu posso investir nisso e tal, mas o que exatamente? Como é esse processo de escolha, né? Então, assim, de novo, acho que isso é algo bem complexo, mas a primeira questão que a gente deve se preocupar em olhar não é se esse mercado está bom, se essa atividade dá mais dinheiro e tal. Acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é fazer uma atualização, até porque as pessoas que já estão com um pouco mais de idade, elas já têm mais maduras, não necessariamente mais sêniores, mas mais madura, ela tem uma boa noção de como funciona. Então, é o famoso autoconhecimento, ou seja, antes de mais nada, eu tenho que me conhecer, ter bastante contato com as minhas competências, de como eu me comporto em determinadas situações, porque quando a gente fala em empreendedorismo, especialmente aqui, a gente está dizendo como
opção de transição de carreira e não você ser sócio simplesmente investir num negócio, né? Então, isso é importante. A gente trata empreendedorismo no que tange, especialmente é para que vocês que são do mercado, todos do mercado corporativo e que têm emprego, que tiveram emprego, a gente trata como opção de vida e de carreira, né? Então, assim, trabalhar em algum... Eu costumo dizer também que quando você está numa empresa, você está infeliz numa empresa, é fácil. Você vai lá, pede demissão e vai-se embora. Quando você faz a opção de ter um negócio próprio, não é tão simples assim. Você não pode simplesmente largar lá, de repente você tem funcionários, você tem sócios, você tem compromisso no mercado com o cliente e tal. Você não pode simplesmente abandonar o barco ou começar a produzir mal, ou não ser eficiente. O principal, né, pessoal, hoje nos dias de hoje, essa coisa de propósito e tal, você está infeliz. Imagina você faz uma escolha só por necessidade, só para ganhar dinheiro, e depois de 2 anos você chega à conclusão que você detesta trabalhar, você detesta aquela rotina, né? Então, Paty, eu diria que essa é uma grande preocupação que todos deveriam ter, é fazer contato com o próprio, próprios sentimentos, as habilidades, como é que eu funciono, onde eu sou bom, onde eu tenho mais... O que eu gosto de fazer, na realidade, isso é importante, mas o principal, além de gostar, o gostar não é só gostar não é o suficiente. Eu acho que a gente tem que ser bom naquilo que gosta. E normalmente há uma certa relação, né? Eu sou bom no que eu gosto e eu gosto, e eu sou bom porque eu gosto e gosto porque eu sou bom. Então é quase um círculo vicioso aí, mas é por aí que deve começar a escolha, no meu modo de ver. Legal. E para quem está nos ouvindo aqui, né, assim, para quem é nosso cliente hoje, a gente tem um acesso no que a gente chama de motivadores de carreira, que está lá dentro do portal. Esse é um instrumento que pode ajudar a gente nessa reflexão. Claro que também tem outros valores e interesses, mas esse está disponível. Para quem não está sendo assessorado pela gente, se você buscar em âncoras de carreira no Google, vai aparecer, vai lá, responde, entende um pouco o que é que te motiva, o que é que te dá energia para você produzir. Esse pode ser um parâmetro do autoconhecimento que o Wilson está trazendo, né? Então, chegando algumas coisas aqui, eu vou perguntar para o Wilson e para a Flávia também, né? Por onde que se começa a escolha desse negócio? Então, o indivíduo foi lá, ele decidiu, olha, eu quero empreender, né? E aí, como é que eu escolho o negócio, né? Então, queria que o Wilson respondesse. Depois também, Flá, a Márcia Valéria está perguntando aqui, acho que está também próxima pergunta, né? Assim, ela tem uma escolha de migrar para coaching, como é que ela inicia esse tipo de trabalho, enfim, né? Vou repetir já a pergunta dela aqui, tá bom? Mas, Wilson, o que você traz aí para a gente? Por onde passa essa escolha do negócio? Então, como eu falei anteriormente, eu acho que o importante é claro que a gente tem que olhar o mercado, tem que olhar e tal, mas principalmente as nossas habilidades. Eu acho que, por exemplo, né, eu vou citar assim um caso que eu já vi, que é alguém que a grande reclamação do mundo corporativo é que a pessoa viajava demais, ele não via os filhos, era uma agenda maluca, o cara estava cada hora num lugar e tal. E aí, na hora que ele vai empreender, ele abre uma agência de turismo. Quer dizer, então, assim, eu estou exagerando no exemplo, mas eu até já vi coisas bem parecidas que isso. O fato é o seguinte, né? Outro exemplo clássico, né, que eu gosto, que ilustra bem isso, é você preserva muito os seus fins de semana, quer dizer, você gosta de estar com a família, com seus amigos, de praticar seu esporte, de ir para a praia ou para o campo e tal, e aí você acha que está dando dinheiro, é uma boa oportunidade, montar uma loja num shopping. Então é o seguinte, shopping fica bom ou tem bastante cliente no fim de semana. Então significa que se na largada você já está fazendo uma escolha que não encaixa no teu modo de vida, naquelas coisas, nos seus valores, naquelas coisas que você... Então, assim, é muito importante a pessoa olhar um pouco como é que vai ser o meu dia a dia. Porque assim, claro que negócio tem que dar certo, tem que dar dinheiro e tal, mas quando é uma transição, talvez o tão importante quanto dar dinheiro e dar uma remuneração interessante, dependendo do investimento que você faça, tão importante, eu me sentir realizado.
E eu acho assim que no nível que a gente está, o mercado corporativo ele provoca desafios intelectuais importantes. Se eu faço uma escolha, vamos dizer assim, muito simples, que eu quero dizer, assim, é um negócio legal, mas não exige muito desafio intelectual, por exemplo. A pessoa provavelmente não vai se realizar. Ela vai sentir falta daquele desafio que tem, porque a gente é movido um pouco a desafio, né? Então, eu diria que essa é uma questão importante, como tanto. Existem outras, mas eu diria que essa é fundamental. Acho que a escolha tem que partir daí. Tá. Muito bom. Flá, tem um monte de perguntas chegando aqui, gente. Deixa eu fazer aqui a da Márcia, que ela trouxe logo primeiro. Ela fala o seguinte: gostaria que descrevesse o início dessa transição. Como achar clientes? Como fazer o seu marketing? Na verdade, é o Márcio, tá? Que está perguntando isso aqui para a gente. Muito bom. Gente, essa é a questão que mais afugenta executivos que querem se tornar consultor. Isso aí eu percebo nos workshops que eu ministro, eu percebo nos executivos que eu oriento nessa transição de carreira. É assim, nossa, mas tem que vender? Tem que vender. Todas as empresas que vocês trabalham ou trabalharam têm seus departamentos comerciais. Agora, você vai ser o departamento comercial. Ah, mas eu não posso contratar alguém que vende? Pode, mas acho que não deve. Por quê? Porque quem que vai te vender, ou melhor, vender o seu serviço tão bem quanto você mesmo? Ou se essa pessoa vende tão bem, por que ela não está vendendo o serviço dela? Vou ficar com essas perguntas, tá? Podemos ter resposta para isso, mas tentem fazer essas questões antes de fugir da venda, porque a venda tem que ser feita para você. Agora, não é uma venda simples, é uma venda complexa, é uma venda pautada em relacionamento, é uma venda de ciclo longo, não é uma visita que eu vou fazer ali, que eu vou sair com um pedido de consultoria embaixo do braço, não é assim que funciona. É uma venda que, se for corporativa, tem vários decisores envolvidos. Então, você tem o usuário, você tem o gestor dele, para quem o usuário do seu serviço vai querer mostrar que fez uma boa contratação de consultoria. Você tem o departamento de compras, que depois vai negociar com você. Então, são muitos stakeholders, é uma venda complexa. Então, o primeiro ponto, gente, incorporar a venda. Essa é uma questão que acaba afugentando muita gente, mas que a gente tem que, de alguma maneira, atuar dessa maneira e se desenvolver nisso. Agora que ela falou como conseguir clientes, né? Isso também como fazer seu marketing, como achar clientes. Marketing, isso. Isso mudou também e vem mudando ano após ano. Se a gente estivesse tendo essa conversa aqui de novo, quando eu entrei na LHH lá em 2012, talvez eu dissesse que, olha, o que vale é o face-to-face, o que vale é tomar cafezinho com os clientes, e continua valendo, viu? Você ter visto é muito importante. Ano passado eu fui fazer uma visita de cafezinho, né? Uma visita de manutenção para uma grande empresa onde eu já tinha prestado um serviço, que eu marquei esse café. Fui lá, a pessoa, quando eu cheguei lá, ela falou: nossa, Flávia, que bom que você está aqui, porque eu ia mesmo te procurar. Olha, eu estou com um projeto de desenvolvimento da minha equipe, de alinhamento estratégico, eu vou precisar, e queria que você fizesse uma proposta para mim. Será que se eu não tivesse marcado esse café, ele ia lembrar de mim? Duvido. Se fosse para apostar, eu diria que não. Que ele poderia pensar em outras pessoas, em mim ou não. Então, a gente tem que se fazer muito presente. Então, marketing e consultoria, se eu fosse resumir em uma palavra só, é visibilidade. A gente tem que ficar visível. Esses dias também me pediram uma proposta, porque eu lancei um curso online e enviei ali por e-mail marketing para minha rede. Uma das pessoas, ela olhou aquilo e encaminhou para o gerente de treinamento da empresa e falou: olha que interessante. E aí veio uma demanda de treinamento à distância. Então, assim, gente, a venda, ela tem que ser offline, a presença, e online também. E hoje, felizmente, ficou muito fácil a gente se tornar visível. Um post que você faça no LinkedIn. Outro dia um cliente meu fez um post e ele falou: Flávia, foi muito bom, porque um diretor de uma empresa-alvo leu aquele post e encaminhou para algumas pessoas de dentro da organização dele. Quer dizer, isso é uma coisa que ele provocou. Agora, muito cuidado com o marketing. Eu vou lembrar da minha irmã, que é especialista em marketing digital, principalmente voltado a redes sociais, Instagram, e ela sempre fala da regra dos 80-20.
Então, assim, o marketing ele teria que ter 80% de informações relevantes para a sua rede. Então, escreve, vamos fazer, né, aqui, por exemplo, que é o que a gente se propõe com essa live, né, Paty? É trazer informações relevantes para a rede, não falar, olha, LHH faz isso, LHH faz aquilo. 80% de conteúdo e 20% de propaganda. Vai, temos esse serviço, assim. Eu vou dizer para vocês que eu faço quase zero de propaganda quando a gente fala em online. Então, esse skill de vendas, esse skill de marketing comercial é super importante. Essa pessoa que fez a pergunta é a que falou de coaching? Não, não foi o Márcio. Essa é outra. Paty, eu tenho até para complementar. Pode complementar. O que você está falando, eu queria dar 2 dicas para as pessoas. Assim, venda é competência que pode ser desenvolvida. Esse é o primeiro ponto, tá? É uma consideração importante. A gente precisa desmistificar o mito que é só alguns poucos iluminados que conseguem vender ou conseguem empreender também e tal. Então, o fato é que são competências, é um conjunto de competências que, sim, a gente pode desenvolver a qualquer tempo, tá certo? Uma que eu acho assim, principal, que é a primeira dica, é conviver com o não. Às vezes acontece, as pessoas se desanimam porque vai em 2, 3 clientes, escutam não e não, isso não dá certo, não vai dar certo. Gente, quem que está me escutando aí, quem está aqui hoje na live e é vendedor ou já trabalhou em vendas, sabe que existem técnicas, existe uma verdade. Você não vai vender para 100% das pessoas que você vai falar. Não adianta, ninguém consegue fazer isso. Muita resiliência, né? Tem que ter muita resiliência, muita persistência, tá certo? E conviver com o não, e no dia seguinte começar tudo de novo porque você vai vender para uma parcela, quer dizer, a conversão dos seus prospects, vamos dizer assim, dos seus clientes-alvo, ela não é 100%. O número de 20%, 30% já é ótimo para qualquer tipo de negócio. E outra dica, assim, bem prática que eu queria dar para vocês, existem muitas técnicas de venda, muitos de vocês já leram, já viram sobre isso. Eu gosto, para venda complexa, eu gosto de uma técnica antiga, que é de um livro de um baita especialista, que eu vou dar o nome do livro aqui, chama-se Spin Selling, do inglês Spin Selling. O autor é o Neil Rackham, tá certo? É um livro, a Flávia está procurando lá, ela deve ter esse livro lá. Esse aí, ó. Exatamente. Boa, Flávia. Esses livros. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa técnica, ela ajuda, inclusive, em entrevista de emprego, viu? Então, é uma técnica antiga, grandes multinacionais já usaram. Quando tive contato há muitos anos, eu achei um bárbaro, é um jeito de conduzir a conversa, muito legal. Então, eu sugiro, esse livro tem em português, já está, apesar do tal nome em inglês, mas ele tem em português, acho que até na Amazon é até mais barato hoje em dia. Então, fica aqui a dica, conviva com o não, aprenda a conviver com o não e abrace alguma técnica para ajudar no começo. Cada um depois vai ter o seu estilo, vai fazer o seu estilo e tal, mas fazer contato, que é o que a Flávia estava falando, alimentar a sua rede, ter conversas interessantes, oferecer coisas sem pedir nada em troca e tal, essa é a grande sacada nos dias de hoje. E construir uma reputação, né? Acho que a Flávia com certeza ia falar sobre isso, mas reputação é importante. E acho que essa reputação já vem lá, né, do mundo corporativo também, né? Você vai trazendo. Deixa eu trazer aqui duas perguntas aqui, que eu acho até que elas se complementam, né? O Rivaldo Tavares, ele está perguntando assim, o ponto-chave para esse momento de transição é o como fazer, né? Eu vivi muito tempo no CLT e quero encontrar esse como, né, no momento de transição. E aí o Nelson traz uma pergunta que eu acho que complementa também, né? Que é o seguinte, a minha pergunta é, qual é o melhor momento, né? Assim, como é que eu percebo que está na hora de eu fazer uma migração para uma carreira como essa, né? Legal. Bom, é importante no... Foi para mim a pergunta? Foi geral a pergunta. A Flávia fala um pouquinho, depois o Wilson fala um pouco. A gente compartilha. Vai lá, Flávia. Para falar sobre isso. Então, como eu sei quando é o momento, né? Vamos pensar que você optar por novo emprego, consultoria ou empreendedorismo, faz parte de um plano de carreira. E, lógico, a gente sabe que
as pessoas planejam muito pouco suas carreiras, aqui no Brasil mais ainda. Mas que a gente deveria ter um plano de carreira e deveria até ter alguns critérios para dizer quando que eu vou migrar para uma outra opção, seja ela meu plano B ou meu plano A. Pode ser uma questão de idade, como o Wilson falou, olha, eu quero ser executivo até os 60 anos, e esse vai ser o momento de migrar, ou como eu, que migrei para a consultoria com 39 anos, porque aquele era o momento de eu migrar também, de ter uma carreira mais autônoma. Então, esse momento vai depender do que você traçou como plano para a sua carreira, para saber quando começar. E aí, em que áreas atuar como consultor? A consultoria ela deveria ser uma continuidade da sua carreira que começou ali como executivo. Então, a bagagem que você traz como executivo, é muito difícil você começar a prestar consultoria numa área que você não trabalhou, porque a consultoria, ela é a competência. Então, relacionar essas competências, relacionar todas as suas realizações, e a gente trabalha muito isso com os executivos em transição de carreira, quais foram as suas realizações? Que problemas você resolveu? Como você resolveu? E quais os resultados que você trouxe? Esse como você resolveu, esses são seus produtos de consultoria. Então, quem começa como consultor, com 50 anos, depois de 30 anos de carreira, não está começando. Só está oferecendo suas competências num tipo de contrato diferente. Então, também é uma segunda resposta à pergunta, fica muito difícil você ser consultor quando você tem 25 anos de idade, porque você não tem bagagem suficiente. Isso eu tô lembrando de mim mesma, no meu MBA em marketing, os professores eram consultores e eu tinha exatamente 25 anos de idade e acho que 4 de carreira. E aí eu fui conversar com um professor para saber como é que fazia para ser consultora, porque eu achava aquilo incrível. Nossa, ele trabalhava de home office, ele tinha um laptop na piscina, ninguém tinha laptop naquela época. E eu gostei muito daquilo. E ele falou assim, olha, só que antes você tem que ter uma experiência corporativa. E eu não me esqueci daquilo que ele falou, porque essa é a bagagem que a gente leva e por aí a gente deveria também começar, solucionando problemas que a gente sabe resolver. Isso aí. Para abertura de negócio, Wilson, o que você Então, imagina? essa pergunta também é recorrente para mim. Quer dizer, quando eu decido empreender, né? Eu como sou empreendedor inveterado, né? E sempre otimista, eu acho que a hora é agora. Eu acho que qual é o momento certo? O momento é agora. É certo? Mas tem gente que fala assim, mas e essa crise? E o coronavírus? Não importa. É o seu momento, é o seu momento agora. Agora, assim, o importante, né, nessa história toda é o seguinte, o que a Flávia, complementando o que a Flávia falou, o momento, para a gente procurar o que fazer, o como fazer, eu acho que, especialmente quando você vai empreender ou mesmo trabalhar como consultor, é você procurar problemas que você consiga resolver. Atrás de um problema, sempre tem uma oportunidade. Então, por exemplo, você estava trabalhando numa certa cadeia de negócios, né? Num setor ou em uma especialidade e tal. Analisa essa cadeia sob um ponto de vista crítico de desempenho das pessoas ou empresas envolvidas naquela cadeia. Tinha alguém pisando na bola? Tinha alguém oferecendo um serviço ou um produto que não estava adequado, que você enxerga isso? Eu acho que isso é uma pista, né, de o que você tem que começar a estudar a fundo, ou para consultoria, ou para montar um negócio que entrega uma solução, ou entrega uma resposta àquele problema, é a grande dica, tá certo? Onde é que eu sei resolver problema? Onde é que mesmo que não seja a sua área, mas se você enxerga um problema e você tem uma boa ideia de como resolver aquilo, usando, claro, as competências e os conhecimentos que você tem, a sua rede de relacionamento, você tem um embrião de um negócio aí que mesmo numa pandemia, você dentro de casa, você consegue se movimentar, eu acho. E o momento certo, tem muita gente aqui, acho que é importante falar, tem muita gente que deixa a opção de empreender para o final, o famoso plano B, né? Bom, eu vou tentar o plano A, se não funcionar, eu vou no plano B, tá certo? Mesmo para essas pessoas, nessa hora, calma,
calma, começa a fazer, começa a trabalhar em cima das suas competências, em cima de enxergar problema, que vai aparecer alguma coisa, você vai conversar com alguém, vão surgir oportunidades, e aí as oportunidades que se oferecem pode ser em várias frentes. Você pode ser desde montar uma representação, você pode ser, obviamente, consultor ou trabalhar numa consultoria, né? Assim, a minha história da Flávia também, eu fui até mais tarde que a Flávia, eu comecei a me dedicar como consultor com 50 anos, eu fui fazer mestrado com 52, tá certo? E comecei a me dedicar à consultoria e fui ser consultor associado na Liret, é uma grande consultoria, então não necessariamente você precisa ficar sozinho. Pode ter uma consultoria na sua área que você pode começar a fazer uma parceria com outros consultores. São super legais. Então, assim, é importante olhar esse quadro sobre essa perspectiva, gente, e assim, tem que ter paciência, tá certo? Eu normalmente pergunto para as pessoas, quantos anos vocês gastaram para levar a carreira de vocês num patamar que vocês pudessem falar assim, olha, eu tenho uma carreira consistente agora. Por que um negócio que a gente monta tem que dar certo em 6 meses? Não funciona assim, pessoal. A gente tem que ter paciência. O começo é duro, tá certo? Eu estava falando das alternativas, né? Acho que é bom aproveitar aqui essa questão e já comentar um pouco das alternativas que a gente aqui na Liret enxerga. Não sei se está no contexto ou não sei se tem alguma pergunta nessa linha. Está chovendo pergunta aqui, né? Então, quais são os caminhos possíveis? Né? Eu gosto muito de incluir a representação, principalmente para quem está inserido numa cadeia de negócios, em que você pode aproximar quem está querendo comprar de quem está querendo vender. De novo, é um B2B, relacionamento, e às vezes você começa... A gente tem vários casos na Liret de gente que começou assim, trouxe uma solução de fora ou de outro lugar, ou enfim, uma solução que algum mercado estava precisando. Vamos supor, esse caso que eu me lembro é alguém que trouxe uma empresa alemã para o Brasil, trouxe um produto de uma empresa alemã. Essa empresa alemã, depois de um tempo, depois de meia dúzia de negócios, resolveu ter escritório no Brasil, abriu uma subsidiária e contratou esse cara como o gestor da subsidiária aqui no Brasil. Ou seja, na prática, esse profissional criou o próprio emprego. Ele criou empreendendo, trazendo, observando necessidade de mercado. Isso é uma história, e eu tenho vários exemplos dessa história que passou pela gente nesses 12 anos e tal. O outro caminho, vamos dizer assim, dentro dessa linha de menos investimento, numa linha de investimento, né? Você tem a consultoria, que você pode também começar com muito pouco. Você tem, eventualmente, carreira acadêmica. Tem muita gente que adora dar aula. Eu sou apaixonado por dar aula. E não necessariamente você vai fazer um trabalho acadêmico, vai trabalhar como professor só pelo dinheiro. Aliás, não pode ser dinheiro, porque todo mundo sabe que professor não ganha muito em todo lugar do mundo. É assim. Tá? Tem algumas universidades que pagam melhor, fora do Brasil, claro, é muito melhor, mas a gente recebe, eu costumo dizer que como professor, né, para quem está me escutando aí e já deu aula, sabe que o que a gente recebe de moeda é outra moeda que a gente recebe, não reais. A gente recebe em satisfação, em aquele prazer de compartilhar conhecimentos. Né? Aí, na sequência, você pode comprar uma franquia. De novo, a análise da franquia, a gente pode depois até falar mais que isso, mas a análise tem que ser feita em função também de suas características, de mercado e tal. E, obviamente, tem outras duas no final que são interessantes, que é você entrar numa empresa como sócio, que já exista, tá certo? Entrar numa sociedade, às vezes até com o aporte do seu conhecimento, talvez em alguns casos não precisa nem de dinheiro, e, obviamente, começar um negócio do zero, uma ideia que você teve e tal, que é muito legal hoje em dia. Você vê esse ecossistema aí de startups bombando. Claro. Muito bom. Eu vou aproveitar aí a fala do Wilson e vou fazer aqui, tem algumas perguntas para falar relacionado aí ao custo, né? Assim, então, como é que ele faz esse planejamento, né, e o investimento para a consultoria, uma vez que ele está falando aí de uma propriedade intelectual, né? Tem 5 perguntas aqui sobre como é que ele calcula o valor de consultoria, né? Então, aproveitando esse Wilson, queria te fazer isso. E Maurício, já volta aí na sua pergunta aqui, tá? Já
já passo ela aqui para os palestrantes. Eu também não resisti, fiquei olhando. Esse é o Nelson. Já vi algumas pessoas conhecidas, né? Nelson legal. Maurício Rocha, Luciano Cosentino, aqui no... A Maurício está aqui fazendo uma pergunta, já eu passo para vocês. Né, vamos tê-los aqui. Então, é o seguinte, investimento em consultoria e preço, né? Acho que são essas as duas perguntas. Investimento em consultoria, ele é baixo no momento que você decide se tornar consultor. Agora, ele é muito alto se você pensar nos seus 20, 30 anos de carreira para você virar consultor. Porque o fato de você não ter muitas despesas como consultor não deveria ser motivo para você ficar doando ou rifando o seu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vive numa sociedade que não valoriza tanto o conhecimento. Parece assim, me fala isso aqui, me dá essa dica, é só uma coisinha para fazer, né? O que você faz? Então, assim, não, vamos tomar um café? Eu vivo tomando café com pessoas da minha rede, mas às vezes são pessoas que eu não conheço, que querem tomar um café comigo para ter conselho de carreira. Então, como é que faz isso, né? Primeira coisa, a gente tendo consciência que a gente oferece para o mercado um produto. Claro que é um produto intangível, mas existe sim um produto que é um conhecimento, portanto, tem valor. O preço deveria estar ligado ao valor que esse produto tem para quem está recebendo. Então, o valor para um cliente de transição de carreira, o valor para um participante de um curso ou treinamento, de um executivo que contrata uma consultoria de gestão, não importa. Então, primeira coisa é essa. O que eu vejo muito, executivos ali que ganhavam ótimos salários, de repente joga o preço da consultoria lá embaixo. Passa 2 anos como consultor, depois tem que voltar correndo para o emprego CLT, porque não conseguiu se sustentar como consultor. Então, primeiro, investimento, gente, é bom a gente ter algum investimento, sim, na nossa consultoria, para não correr o risco de ser visto como um trabalho informal. Eu acho muito interessante isso. Outro dia eu fiz um post no LinkedIn que teve alta repercussão por conta disso. Que eu falo, às vezes, quando eu falo que eu sou consultora, as pessoas perguntam: mas até quando você trabalhou? Olha o que tem nessa pergunta. Como assim até quando eu trabalhei? Não, mas até quando você era funcionário? Eu falei, não, mas eu continuo trabalhando, eu só não sou funcionário. Então, muito assim, mais, inclusive, né? Muito mais. Né? Pois o trabalho até aumenta. Então, é um pouco desse conceito ainda, dessa mentalidade que a gente tem de achar que só o trabalho registrado é trabalho, o resto é o freelancer. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Você se estruturando melhor, isso implica também investimento, muitas vezes, você ter bons equipamentos, você tem bons materiais, você tem um bom site, você tem uma boa marca. Isso exige investimento, você fazer alguns cursos, algumas certificações. Esse investimento é importante para você conseguir ter um preço melhor lá na frente e um preço que te sustente como consultor, porque a consultoria ela deveria ser um business na tua vida, não um hobby. Hobby vai fazer outra coisa, vai fazer o que você gosta de se divertir. Agora, a consultoria deveria ser remunerada a contento, contanto que você tem o seu valor de mercado. Tudo bem, falei, mas eu sei que eu não dei um preço final para vocês. Mas acho que está enrolando. Essa mentalidade é importante. Uma conta muito importante de fazer é assim, quanto que precisa ser meu faturamento anual? E aí eu ver quanto eu tenho que cobrar pelos meus projetos de consultoria para conseguir esse faturamento anual. Porque se eu não conseguir, de novo, não vai ser um business para mim, vai ser só um quebra-galho. E tudo que a gente não deve é se apresentar para o mercado como um profissional solto, freelancer, informal, autônomo, uma ajudazinha ali. Eu vi alguém colocou, José Vieira, né? Colocou aqui no chat R$100 por hora de consultoria. Não é um valor ruim, tá? $100. Ele colocou $100. É $100, mas é isso que eu falei, $100 de hoje, tá? Não é $100 do ano passado. Que hoje está 560, né? Os $100. Então, é um valor razoável para você pensar na sua hora de consultoria, tá? Mas depende, gente. Eu já vi consultoria com 50 horas, já vi consultoria de 2.000 a hora. Então, depende muito de outros fatores. Então, quais são esses outros fatores? Primeiro, a sua reputação no mercado. O Wilson falou de reputação. Reputação é tudo que um consultor tem. E o que é reputação? Como as outras pessoas te enxergam.
Se você tem uma boa reputação no mercado, seja porque você dá aula, seja porque você escreve muito, seja porque você fala coisas interessantes para as pessoas, seja porque você é consultora da LHH, que dá uma boa credencial para a gente, não importa. A sua reputação no mercado, ela também vai modificar o seu preço. É muito simples. Vejam esses grandes palestrantes, o quanto eles recebem por 2 horas de palestra. Uhum. Não são $100 por hora, então é muito mais. Porque o que eles estão cobrando? Eles não estão cobrando hora, eles estão cobrando a reputação e o impacto que isso vai ter. Então, a reputação, a importância ou a urgência do trabalho, a situação econômica e financeira. E aí, eu vou fazer um link com o momento atual, momento crise Covid-19. Esse momento pode não ser um momento para a gente querer faturar muito. Até o momento, e eu tenho visto isso, de consultorias e bons consultores com boa reputação e com bons clientes oferecendo consultoria pro bono, porque as empresas estão precisando muito e muitas não têm caixa para pagar, ou estão numa situação financeira que não podem pagar. Então, também pensar, ajustar essa questão de preço numa situação, entre aspas, Momento normal, que a gente está, né? para esse momento atual. Então, muito cuidado com a precificação. Gente, quem fez o beabá do marketing lá em 1900 e bolinha sabe que um dos P's do marketing é o preço. Se a gente especifica mal, consultor barato não vai ser visto como um bom consultor. Muito bem. Wilson, responde aqui a pergunta do Maurício, né? Ele está trazendo aqui que ele trabalhou a vida inteira em empresas, ele está em transição agora, está pensando em empreender, mas que ele entende ali que ele tem uns 15 anos ainda de prazo de validade dentro do mundo corporativo, né? E o receio dele é, vou empreender, aí me arrependo. Como é que fica isso para o mercado, né? Para o mundo corporativo depois, né? Essa experiência vai ser positiva, ele consegue fazer esse caminho de volta, ele vai se queimar, como é que você vê isso? Então, eu estudo empreendedorismo já há alguns anos e sempre se falou também no intraempreendedorismo, né? Cada dia que passa, esse empreendedorismo, a cabeça de dono, é uma competência, uma atitude, né, muito requisitada nas empresas. Portanto, vamos dizer assim, o fato de você fazer uma tentativa de empreender e eventualmente não dar certo e você voltar para o mercado, eu diria que para as empresas mais modernas, com culturas mais arejadas, elas, ao contrário, elas valorizam essa experiência ao invés de dizer, esse cara é um perdedor, esse cara já faliu 3 vezes e tal. Tanto é que muita gente sabe que nos Estados Unidos isso é valorizado, isso não é levado em conta. Sim, é uma experiência, esse cara errou, esse cara fez um monte de coisas, mas ele foi atrás e fez, ele cometeu erros que ele não vai cometer mais. Ele está muito mais experiente. Então, isso hoje, eu não acredito que seja mais um empecilho. Agora, eu vou falar uma coisa, agora puxando a brasa para a minha sardinha. Quando a gente tem uma ideia, uma boa ideia, que a gente acredita que é uma boa ideia, a gente faz um teste rápido, né? Porque hoje em dia você tem que testar a sua ideia bem rápido. Você sentiu firmeza naquela ideia. Você tem que construir essa ideia para ela ficar tão ou mais interessante que qualquer proposta de emprego que você receba. Eu costumo dizer o seguinte, se a sua ideia é boa o suficiente, você vai falar de boca cheia para o headhunter que vai te oferecer aquela colocação ganhando mais do que você ganhava, com mais benefícios, com a posição maior, você vai dizer um não bem redondo para ele, porque você está absolutamente certo que a sua ideia está bem montada e você está apaixonado por ela e aquilo virou o desafio da sua vida. Eu gosto disso. Eu não gosto de pensar que eu vou ir para o mercado empreender, não vai dar certo, será que o mercado vai me aceitar? Não. Eu acho que se a gente for persistente o suficiente, a gente vai fazer na nossa ideia aquela ideia que vai dar certo, com todos os percalços que qualquer empreendimento tem, né? E ele tem que ser construído com objetivos importantes, desafiadores, e aí você vai ser absolutamente abduzido por esse objetivo e não vai querer nunca mais voltar para o mercado corporativo. E acho que tem aquela história, né? A gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou deu certo, ou você aprendeu, né? Das duas, uma, né?
não tem Faz parte do perdido, jogo, né? faz parte do É jogo. isso aí. Bom, a gente está aqui chegando nos 10 minutos finais. Eu vou pegar aqui mais 2 perguntas para a gente ir já para o resumo, né? A Silvana fez uma pergunta aqui. Como é que vocês enxergam os novos tempos e suas relações de trabalho? Vamos ter mais serviços autônomos, empreendedorismo? A gente tem sentido aí um cheiro no mercado de muito mais projetos, né? Trabalhos aí mais pontuais. Como é que vocês têm enxergado isso? Bom, eu vou recorrer à minha biblioteca aqui, que está ao alcance da minha... Boa, tá bom. Gente, esse livro aqui é maravilhoso sobre isso. É do Daniel Pink, que é um autor que eu gosto bastante. Eu não sei se está espelhado na minha tela, se vocês estão lendo, mas o Rafael tem essa bibliografia para passar para vocês. Free Indignation, não tem que eu saiba a tradução em português. A tradução não, o livro, a cópia. Mas é falando justamente dessa tendência das pessoas se atuarem mais como agentes autônomos e por projeto, do que com um vínculo só durante a vida toda, durante muito tempo. E esse livro foi escrito em 2001, quer dizer, está fazendo quase 20 anos. Então, eu diria assim, é um assunto, é uma forma de atuação muito contemporânea, ela fala muito em favor do momento atual, mas ela não é necessariamente nova. Porque você fala que há 20 anos estão falando disso, é muito interessante a gente observar que isso de fato hoje está acontecendo. E vindo para o momento atual, bem atual, de crise Covid, as empresas estão com medo de contratar. Muitos processos, a gente acompanha isso, né, Paty, com nossos clientes que estão em busca de uma recolocação CLT, muitos processos congelados, vagas que... Eu tive o caso de um executivo, aliás, que ele estava num processo para uma vaga CLT, um processo de uma contratação tradicional, e a empresa mudou para uma contratação temporária de 3 meses, que depois pode... Então, isso está acontecendo, isso é do momento, e a gente deveria ficar muito de olho na atuação por projetos e na atuação temporária também. Legal. E acho que tem uma coisa também, né? Assim, tem outro livro também que eu quero indicar, que ele chama Anticarreira, né? Também que acho que fala um pouco dessas possibilidades novas da gente se conectar com o trabalho. Aqui na LHH a gente tem falado bastante também do modelo que a gente chama de portfólio de carreira, né? Carreira por portfólio, né? Que é quando você busca um conjunto de atividades para compor ali a sua entrega, fazer uma composição de renda, que pode ser composta na mesma espinha dorsal, né? Então, assim, eu atuo com recursos humanos, eu também vou atuar, eu vou dar uma consultoria, vou ser palestrante. Então, você cria um conjunto ali de entregas, ou podem ser de temas completamente distintos, né? Então, a gente tem executivo aqui que seguiu lá no seu trabalho formal e que resolveu se profissionalizar como chefe de cozinha, né? Eu tive uma candidata que eu atendi, que era nutricionista, ela tinha consultório e ela depois lançou mão de uma carreira de design de interiores, então ela trabalhava de segunda a quinta como nutricionista no consultório, e sextas e sábados ela atendia como design de interiores, né? Então, hoje, essa conversa está na mesa, é possível a gente compor aí a nossa carreira, né? Respeitando os nossos interesses, né? E aí fazendo uma entrega diversificada também, né? Paty, muito legal isso que você falou deixa eu só fazer do career portfólio, né? Que a gente fala do portfólio de carreira. É essa mentalidade de você ter várias atuações. É um pouco carreira de médico, gente. O médico não opera num hospital, não faz parte do corpo clínico de outro, não tem seu consultório, não dá aula. Então, os profissionais com essa carreira executiva, não ter mais, eu brinco, essa monogamia profissional. Quer dizer, ser muito leal, mas não que você seja exclusivo de algum vínculo em si. Perfeito. Wilson, quer complementar? E a gente vai lá para o resumo já. Eu só quero responder. Teve uma pessoa que perguntou qual é a área de administração que eu fiz, qual é a área do meu mestrado, foi em administração. E o título da minha dissertação era O Profissional de Grandes Empresas e Sua Opção de Negócio Próprio. Ou seja, há alguns anos eu venho aprofundando o conhecimento nisso, mas isso eu reitero tudo que a Flávia falou, que você comentou. Sim, o trabalho hoje ele está sob diversas formas. A cada dia que passa, a gente vê mais oportunidades, tanto de prestação de serviço, como oportunidades de terceirização. Tem setores
dentro das grandes organizações que estão sendo terceirizados assim numa velocidade muito grande. E aí pode surgir uma oportunidade de você montar um negócio, tá certo? Em cima da terceirização de um serviço da sua própria ex-empresa. Isso tem N casos que aconteceram isso, a área de tecnologia, a área de serviços gerais, de facilities e tal, isso é muito comum, né? Então, e cada dia que passa, as organizações estão concentrando esforços no core business, né? No eixo central do negócio da empresa e todo o resto terceirizando. E aí tem muita oportunidade, tá certo? Muita oportunidade, inclusive hoje. Hoje em dia ainda tem bastante oportunidades, mas é uma realidade. Eu acho agora, depois do Covid, vai, assim, a coisa do digital, para quem tem pouco acesso ou conhecimento, gente, vai estudar, vai fazer curso, vai se atualizar, porque o mercado vai ficar mais competitivo mesmo e a gente tem que se preparar, tá certo? Tem que se preparar e tem novas competências, especialmente no mundo digital, saber lidar com tecnologia, né? Eu percebi claramente, eu já uso o Zoom já há alguns anos, eu já usava o Zoom para os meus atendimentos fora de São Paulo e tal, mas você vê que muita gente começou a aprender. Eu percebi isso claramente, essa coisa de deixar o microfone fechado enquanto o outro está falando, para o cachorro, o latido do cachorro e o grito da criança não atrapalhar. Então, as pessoas estão evoluindo, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo a falar com a câmera, né? Porque agora a gente não está falando mais com gente, está falando com a câmera. Então, acho que isso é muito importante e cada um deve fazer uma análise em que ponto eu estou dessa linha de conhecimento e buscar atualização, né? Eu acho que isso é importantíssimo para adequar esse novo mundo com esse novo trabalho. Muito bom. Vamos então, tem 5 minutos finais, vamos aí, eu vou voltar a palavra para a Flávia, para ela fazer um resumo, um fechamento do tema aí de consultoria, né? E depois o Wilson também faz o fechamento dele para a gente seguir para o nosso encerramento. Muito bom. A Paty me pediu esse encerramento geral para a gente terminar essa live, e aí eu coloquei como se tornar um consultor. E aí muito legal que o Wilson falou, não, mas para empreendedor é a mesma coisa. Então, a gente segue esses marcos, né? Então, pensando nesses 5 aspectos. Primeiro, avaliar você. É o que o Wilson começou lá no primeiro tema, autoconhecimento, né? As vantagens da consultoria são vantagens para mim mesmo? Ou será que eu tenho aquele apego por poder, por execução, por ter budget, por ter subordinados? É um momento de vida? Eu já tenho um colchão financeiro? Então, saber primeiro para você tomar a decisão. Depois, gente, criar seus produtos. É aquilo que eu falei, de sair da informalidade, também de saber muito bem se posicionar como consultor. Do que você é consultor? Você fala só que é consultor, não adianta nada. A gente tem que saber o que a gente faz, o que a gente entrega e o nosso valor. Então, cria seus produtos de consultoria, que são serviços. Em seguida, determina o mercado-alvo. Porque pode ser muito bonito o teu produto, mas se não tiver ninguém para comprar, a consultoria não vai se efetivar. Então, quem tem os problemas que você sabe resolver? Esse é o seu mercado-alvo. Em seguida, que a gente não falou muito disso, porque teve uma live sobre isso, né, com o Eduardo Galdereto, sobre network. Essa palavrinha que uns amam, outros odeiam, mas que é o canal pelo qual as coisas acontecem na carreira. Então, você consegue seus projetos de consultoria por alguém que já te conhece, confia no seu trabalho, ou por alguém para quem essas pessoas te indicaram. Então, assim, quem quiser escapar de networking, a consultoria não é uma boa opção. Então, prioriza isso, gerencia sua rede de contatos profissionalmente. E, por fim, a questão da venda. Então, tem esse livro que o Wilson sugeriu, é excelente, Vendas Consultivas, e tem um outro aqui que também eu gosto bastante, que é Gestão de Vendas Complexas, do Jeff Tull. Então, pensar na venda, e não é se vender, vender suas competências. E tá muito disposto a ouvir não, a ter muitos filtros aí no seu funil de vendas. Muito bem. E aí, você trouxe também algumas dicas, né, Flá? Sim, se a gente puder resumir, bom, consultoria daria para a gente falar 2 dias sobre isso, né? Aliás, o nosso workshop é de dia inteiro. E ontem eu fiz um webinar de 2 horas falando desse tema. Mas vamos pensar em algumas dicas mais relevantes. Para o momento atual,
fica de olho nos setores pouco impactados ou até setores que tiveram um boom. Aliás, eu conversei com um ex-cliente e amigo, o Ricardo Camaura, da Cozinha Consultoria. Eles fizeram uma pesquisa que farmácias tiveram um aumento de 23% na primeira semana, na segunda semana de março, em comparação com a segunda semana de março de 2019. Farmácias e supermercados, na ordem de 20%. Então, pensa que tem setores aí que também estão aquecidos. E se você tiver competências para esses setores, vai ser muito bom. Esquece aquela apresentação chata de consultoria quando você for visitar seus clientes. Poupe seus clientes disso. Faça uma conversa com ele. Pergunte sobre as dores dele, ao invés de ficar falando de você. Networking deveria ser um hábito, tá? Não tem assim, eu fiz networking porque eu falei uma vez com uma pessoa. Não. É ato contínuo, né? Exatamente, ato contínuo. Faz tudo dentro da formalidade, evita de ficar posicionado como um profissional informal ou como um consultor independente. Se apresenta para o mercado como uma empresa, ainda que essa empresa seja só você. E dentro da formalidade também, você, claro, vai ter seu CNPJ, tem um bom contador, inclusive, vai ter seu CNPJ, faz tudo na pessoa jurídica. Compra as coisas para sua consultoria, pede uma nota na pessoa jurídica, emite nota das coisas que você faz. Isso realmente é um conselho para você conseguir se valorizar. Ter bons parceiros e fornecedores, está aí na estrutura. Tem um bom motivo para ter um sócio, ou então não tenha. Dá para a gente atuar com outras pessoas em parceria. Fazer sozinho, realmente, eu gosto do que o Wilson fala, fazer sozinho é até chato. Né? Então, é muito importante a gente ter complementariedades aí das nossas competências, do que a gente sabe fazer e trabalhar em conjunto com essas pessoas, mas as pessoas não precisam ser sócios. Então, assim, quando a gente for escolher, vou ter um sócio ou não, pensa para que eu preciso daquele sócio. Se não tiver uma boa resposta, é melhor fazer a empresa sozinho. E apesar da gente calcular o valor por hora, muitas vezes na consultoria, é interessante se apresentar o projeto, o preço do projeto por etapas ou por entregas que você vai fazer. Não ficar vinculado à hora. Parecer que o que tem valor é a sua hora, né? O que tem valor é o que você produz e o valor que você entrega. Maravilha, Flá. Super obrigada. Vamos lá ver as dicas finais aí do Trevisan. Olha, ele traz... Eu sou visual, gente, então eu gosto mais de imagem para mandar, para divulgar a mensagem. Então, assim, daquilo que eu falei sobre autoconhecimento, acho que vamos dizer, dos diagramas que eu gosto para olhar visual é o famoso Ikigai, né? Que é uma combinação aí de uma série de fatores, né? O que você gosta de fazer, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago e no que você é bom. No momento que você reúne um pouco de tudo isso aí nesse centro, né, que eles chamam de Ikigai, aí para quem não lembra, é a teoria dos conjuntos aí, né? Esse centro aí, Ikigai, é uma parcelinha de cada dimensão dessa. Se você consegue na sua atividade como empreendedor, a boa parte do seu tempo você está neste centro, nesse Ikigai, a pessoa vai estar absolutamente realizada, satisfeita, aí o sucesso, qualquer que seja ele, virá, tá certo? Eu deixei também aqui para vocês, só para vocês refletirem, uma linha de risco, né? Que é algo, não veio muita pergunta nessa linha, mas risco é sempre uma dúvida que as pessoas têm. Eu vou correr risco, sim. A gente vive num ambiente capitalista em que você junta capital e trabalho. Então, portanto, sim, você vai correr risco. E, de novo, o quanto eu invisto, né? O quanto que eu ponho de dinheiro. Aí é a famosa resposta de economista. Eu não sou economista, né? Eu sou administrador, mas a resposta de economista é depende. Tá certo? E depende muito do seu apetite. Isso é como fazer um investimento. Você tem apetite para ser agressivo, para botar mais dinheiro ou para apostar a sua carreira neste momento? Ok, você vai fazer. Ou você é mais conservador, você quer esperar um pouco mais e empreender a hora que você tiver que empreender mesmo, depois dos 60 anos. Ok, também. Isso assim, como mensagem final, Paty, eu queria deixar... Se eu pudesse escolher o que vocês retivessem desses... Só uma coisa, eu sugeriria que vocês pensem o seguinte: nós não estamos prontos para o que vem por aí. Independente de Covid, pessoal, o mundo muda muito rápido e a gente tem que se adaptar.
a gente tem que relembrar lá a teoria da evolução do Darwin, ou seja, a gente precisa aprender coisas novas, porque os conhecimentos e a experiência que nos trouxeram até hoje não necessariamente vão nos dar elementos para enfrentar os desafios de agora para frente. Então, é ler livro, fazer curso, aproveita que está todo mundo em casa, fiquem saudáveis, tá certo? Já é meus votos aí para todo mundo, fiquem em casa e eu aproveito o tempo para aprender uma coisa nova, para aprender um instrumento novo. Isso tudo está valendo, pessoal. Eu acho que isso é evolução e é isso que eu gostaria que vocês lembrassem desse nosso encontro. Muito obrigado aí, já me despeço aqui, que a gente já está em cima do horário. Foi um prazer falar aqui com vocês, prazer com os colegas, Flavinha, Paty e o Rafael dando força aí para a gente na infraestrutura, tá bom? Gente, até, obrigado. A última palavra também. Puxa, eu tô lendo um livro muito bacana do Nassim Nicolás Taleb, que é o Antifrágil, é o que escreveu a Lógica do Cisne Negro. E ele tem uma frase muito bacana que é assim: não existe estabilidade sem volatilidade. Então, a gente pensar que se a gente ficar procurando muito segurança, e não colocar um pouco de volatilidade na nossa vida, a gente não chega na tal da segurança. Muito bom. Queridos Fly e Wilson, super obrigado, gente. Foi muito rico, tempo curto, né? A gente ficaria muito aqui falando. Curto. Pensar aí como é que a gente dá continuidade. Tem pessoas aí pedindo continuidade nessa conversa. Vamos pensar no modelo. Episódio 2, né? Vamos lá. Parte 2. Vamos pensar na parte 2. Vai ser interessante, né? Sempre muito bom ter vocês aí, que tenho um orgulho de trabalhar com vocês. Aprendo infinitamente. Muitíssimo obrigado. Rafa, obrigada aí por todo o seu apoio também. E vamos falando, pessoal. Esse vídeo vai estar gravado. A gente vai disponibilizar aí a gravação depois dessa web para todo mundo também. Muito bom estar com vocês, viu? Obrigada. Beijo a todos e até a próxima. Beijo. Tchau. Até.